Olá! A partir desta videoaula conheceremos os periféricos do microcontrolador STM32F103C8T6 a partir de projetos guiados. Os registros do microcontrolador. O Manual de Referência para o Desenvolvimento de Aplicações da família STM32F10X, o RM0008, traz em suas 1137 páginas uma completa revisão de todos os periféricos disponíveis, os modos de funcionamento de cada um e a descrição dos registradores envolvidos. Aqui nessa figura nós podemos observar o endereço de memória, no mapa de memória do barramento AHB do nosso microcontrolador. Nele nós temos alguns periféricos descritos como, por exemplo, Ethernet, checagem de redundância cíclica, DMA1, DMA2, SDIO. Todos esses periféricos eles estão em endereços fixos, eles localizam endereços que vão de um determinado endereço inicial até um determinado endereço final no microcontrolador. O barramento APB2, que nós vamos já trabalhar de cara nesse primeiro projeto, ele é composto por esses periféricos aqui, sendo que os periféricos de GPIO das portas eles estão localizados a partir do endereço 0x4001 na parte mais significativa e a parte menos significativa ela varia conforme a porta utilizada. Então, por exemplo, a porta GPIO-B ela tem como endereço inicial dos seus registradores o endereço 0x4001, 0C00, até o endereço 0x4001, 0FFF. Então é só para dar um exemplo do que nós vamos trabalhar aqui já nesse primeiro projeto, como que a gente vai identificar a posição de memória que se encontram esses registradores de ajuste, configuração, também de escrita e de leitura de cada um dos periféricos que vamos utilizar aqui no nosso treinamento a partir de agora. Do barramento APB1, nós temos aqui a descrição de todos os periféricos, né, para todos os microcontroladores dessa família. É claro que alguns desses periféricos eles não existem, eles não se encontram disponíveis para o microcontrolador STM32F103, que nós utilizaremos, né? Mas só para ter uma ideia, por exemplo, aqui, vamos falar aqui, por exemplo, o ZART2, a porta serial 2, ela tem como endereço inicial a parte mais significativa 0x4000, a parte menos significativa 4400 e ela vai até o endereço 0x4000, 47FF. Muito bem. Neste primeiro projeto, nós vamos aprender inicialmente a configurar a nossa IDE, qual a ideia para trabalhar com o microcontrolador STM32F103C8, utilizando o compilador GCC disponível na toolchain GNU Tools ARM Embedded. E vamos selecionar os componentes necessários para a criação do primeiro exemplo. Então nós vamos utilizar aqui as bibliotecas CMSIS, que logo nós vamos explicar um pouquinho mais do que se trata essa biblioteca. CMSIS Core, CMSIS Boot, também RCC, GPIO e miscelâneo. Sendo que as bibliotecas RCC, GPIO, nós vamos utilizar isso daí a partir do exemplo 2 do nosso treinamento. A partir da próxima videoaula nós vamos utilizar essas bibliotecas. Inicialmente nós vamos utilizar a biblioteca CMSIS, né, dos seus periféricos aí, com ajuste possível aí de todos os registradores envolvidos aí para todos os periféricos das famílias 101, 102, 103, etc. Bom, e o objetivo do primeiro projeto é apresentar de uma forma simples como pode ser feito o acesso e configuração das portas GPIO do microcontrolador através do acesso a registros de periféricos definidos nos arquivos de cabeçalho da interface de software padrão CMSIS, que é uma interface, traduzindo para Cortex Microcontroller Software Interface Standard, que é a biblioteca padrão para acesso e configuração de todos os periféricos, de todos os registradores dos periféricos deste microcontrolador e de outros também. Muito bom. Inicialmente, como nós vamos trabalhar com um projeto que ele faz a leitura de uma determinada entrada digital que está conectada a um push button, né, especificamente a um push button, e faz a escrita de uma saída digital que está conectada a um LED, nós vamos trabalhar então com as portas GPIO, com barramento GPIO, que vem de General Purpose Function IOs and Alternate Function IOs. Bom,
Os registradores envolvidos aqui para o GPIO, eles são basicamente 7 registradores. Todos esses registradores são registradores de 32 bits, como nós podemos visualizar aqui na configuração deste primeiro registrador, que é o CRL. E todos esses registradores, eles têm em seus bits configurações específicas. Muito bem, o primeiro registrador aqui que nós vamos utilizar é o registrador CRL. CRL ele vem de LAW, da parte baixa, e ele é um registrador de configuração de portas baixas, ou seja, ele configura para uma determinada porta, para o GPIO-A, GPIO-B, GPIO-C, indo até a GPIO-G, se essa estiver disponível para o microcontrolador em questão, ele é capaz de configurar o modo de funcionamento e o tipo de funcionamento, se é entrada, se é saída, nós vamos explicar isso mais detalhadamente, de acordo com a aplicação, para as primeiras 7 portas, os primeiros 7 pinos da porta em questão. Então é possível, através do registrador CRL, para a porta, por exemplo, GPIO-B, configurar os primeiros 8 pinos da porta B, da porta GPIO-B, ou seja, o pino 0, até o pino 7 da porta GPIO-B. Nós temos também disponível aqui o registrador CRH, que é capaz de configurar, assim como o CRL, os modos de funcionamento, neste caso dos pinos 8 ao pino 15 da porta escolhida em questão, GPIO-A, GPIO-B, GPIO-C, etc. Também temos um registro IDR, que é um registro de input para leitura do estado atual de cada uma das 16 portas disponíveis dos 16 pinos disponíveis para aquela porta em questão. Então aqui vocês podem observar que os últimos 16 bits eles estão reservados, eles não têm utilização aqui no caso deste registrador, nós configuramos, então nós fazemos apenas o acesso e leitura dos 16 primeiros bits. Temos também o registrador de output, que é um registrador ODR, nós vamos falar mais detalhadamente daqui a pouco. Temos aqui também um registrador de port bitset e reset, para setar e resetar os 16 pinos disponíveis para cada uma das portas. Também temos o registrador BRR, que é um registrador de reset de pino, né, que é capaz de, através da porta desejada, GPIO-A, GPIO-B, resetar cada um dos pinos, dos 16 pinos em questão. E temos também um registrador de trava, um registrador lock, que é um registrador capaz de travar, né, ele congela o funcionamento de setagem e de reset de cada uma dos pinos daquela porta escolhida em questão. Bom, esses são os registradores, os 7 registradores para a configuração de cada uma das portas GPIO em questão. Vamos então agora falar de como configurar a ferramenta, a nossa Core IDE, para cada um dos projetos que vamos apresentar daqui para frente nesse treinamento. Então, fazemos a inicialização da nossa ferramenta, do Core IDE. Inicialmente, o que temos que fazer numa primeira configuração? Precisamos inicialmente verificar se o diretório do compilador utilizado ele foi selecionado. Então, para fazer essa seleção, nós vamos aqui em Project, Select Toolchain Path, e aqui nós escolhemos o diretório da ferramenta do GCC. Para escolher o diretório, nós vamos em Browser, vamos em Arquivos de Programa, selecionamos aqui GNU Tools ARM Embedded, a versão, no caso, que temos instalada, que é a versão 4.8 de 2014, e selecionamos a pasta bin. Damos OK. Este é o caminho que o compilador vai, que a IDE vai fazer para buscar em questão o nosso compilador GCC. Muito bem. Vamos então criar um primeiro projeto. Para isso, nós viemos aqui no menu Project, New Project. Nós vamos escolher aqui um diretório para a criação desse projeto. Eu, particularmente, vou escolher aqui na pasta, no C2 pontos. Vou criar uma pasta aqui no C2 pontos. Vou chamar essa pasta aqui de Projects. Vamos criar a nova pasta em C2 pontos.
chamar essa pasta de Projects. Está criada lá no C2 pontos. E vamos aqui criar dentro da pasta Projects uma pasta chamada Projetos Curso, onde vamos colocar todos os projetos que vamos desenvolver daqui para frente em nosso treinamento. Ok, vamos dar um nome para o projeto. Eu vou chamar esse projeto de Projetos ARM STM32. Agora nós temos que escolher o chip em questão, que vamos estar utilizando, vamos dar um Next. Ele é um chip, então, do fabricante ST. Pertence aqui à família STM32F103. No caso, ele é o STM32F103C8. Vamos escolher o chip em questão. Aguardar a inicialização do projeto. Isso pode levar um tempinho, né? Ok. Bom, criado o projeto, escolhido o microcontrolador em questão, agora nós vamos escolher aqui as bibliotecas que nós vamos utilizar. Então, para esse primeiro projeto, nós vamos utilizar a CMSIS, a biblioteca CMSIS Core, vamos utilizar também CMSIS Boot e já vamos deixar selecionado para o próximo projeto as bibliotecas RCC, GPIO e também aqui a biblioteca Miscellaneous. Nós temos aqui duas bibliotecas Miscellaneous, uma biblioteca do próprio Cocox, com o miscelâneo com todos os caracteres maiúsculos, e uma biblioteca criada por um autor, né? Por exemplo, aqui o autor, nesse caso, esse Luiz Renault. Vamos utilizar essa biblioteca, porque ela é uma biblioteca que eu já testei em todos os projetos, ela está funcionando muito bem, assim como também a biblioteca MIS do Cocox. Vocês podem observar que qualquer biblioteca criada por um desenvolvedor da comunidade, o Cocox dá essa mensagem que essa é uma biblioteca desenvolvida por um usuário da ferramenta e que ele não garante aqui um comportamento correto, um funcionamento correto dessa biblioteca. Como eu já testei, eu sei que ela está funcionando muito bem, nós vamos selecionar aqui a biblioteca Miscellaneous. Bom, para o primeiro projeto, basicamente nós temos aqui a nossa árvore de software, né? Uma árvore lógica de todos os componentes de softwares utilizados no projeto. Essa árvore ela foi criada e ela reflete lá no diretório do projeto nosso em questão, projetos curso. Então tudo isso daqui que nós estamos vendo aqui na árvore de software aqui do projeto, ela foi criada já lá no nosso diretório projeto cursos. Então todas as bibliotecas aqui, os arquivos CMSIS, CMSIS Boot, etc., todos estão criados aqui e inseridos já na pasta Projetos Cursos. Bom, nós vamos então agora criar uma pasta, uma nova pasta, vamos adicionar um novo grupo aqui, vamos chamar esse grupo de Main Files. Então, aqui nós vamos inserir, basicamente, todos os arquivos principais, todos os projetos que nós vamos criar daqui para frente em nosso treinamento. Não as bibliotecas, nós falaremos mais tarde como nós vamos criar aqui os arquivos de cabeçalho e os arquivos fontes para as bibliotecas. Aqui em questão nós estamos criando os arquivos principais, os arquivos fontes principais de todos os nossos projetos. Criado aqui a pasta Main Files, nós vamos criar uma pasta para este primeiro projeto, dessa primeira videoaula, que se chama ADD Group GPIO Lev. Criamos aqui a pasta GPIO Lev. Vamos agora adicionar um arquivo para este primeiro projeto. Nós vamos chamar esse arquivo de gpiolev.c. Observe que estas pastas que nós criamos aqui, elas são pastas que foram criadas aqui nesta parte lógica do software, da nossa ideia, e elas não foram criadas, nesse caso, automaticamente lá na pasta do nosso projeto. Se a gente abrir aqui a pasta Projects, Projetos Curso, nós vamos observar
que estas pastas elas não foram criadas aqui automaticamente. Então nós vamos aqui criar essas pastas, clicando em novo pasta, vamos dar o mesmo nome, não seria necessário porque a própria IDE localizaria isso automaticamente para a gente, mas nós vamos aqui, até por uma questão de convenção, né, e de simplicidade depois para encontrar esses arquivos, nós vamos obedecer essa mesma lógica, esses mesmos nomes que foram criados aqui na nossa árvore de software, aqui na nossa parte lógica aqui da IDE. Então nós vamos chamar aqui também com o mesmo nome de main files. Aqui dentro de main files nós vamos criar então uma nova pasta, chamá-la de GPIO Lev. E dentro de GPIO Lev nós vamos criar o nosso primeiro arquivo aqui. Vamos dar o mesmo nome aqui no caso, GPIO Lev. O tipo de arquivo, um arquivo .c. Salvar. Observe que ele já abriu aqui a área de edição do programa e foi criado então aqui o nosso arquivo GPIO Lev. .c. Todos os exemplos que nós vamos utilizar em nosso treinamento, eles estão disponíveis em uma pasta do projeto desse nosso curso, chamada Exemplos Curso versão 1.0. Nós temos aqui do exemplo 1 ao exemplo 27, que são as próximas 27 videoaulas, né, contando a partir dessa, que nós vamos ter aqui em nosso treinamento. Então nós vamos abrir aqui o arquivo GPIO Lev, que é, nesse caso, um arquivo TXT. Podemos abrir aqui diretamente no bloco de notas. Vamos dar um Ctrl A para selecionar todas as linhas desse arquivo, Ctrl C, e vamos colar esse arquivo lá no nosso arquivo GPIO Lev.c que acabamos de criar na Core IDE. Inserimos aqui esse arquivo, né? Vamos salvar. Aqui uma coisa muito importante, se nós tentarmos compilar o projeto a partir de agora, nós vamos receber aqui um erro, uma informação de erro. Esse erro aqui, ele significa o seguinte: há uma múltipla definição de funções main nos projetos. Então nós podemos observar que tanto no arquivo GPIO Lev.c existe aqui a função main, quanto no arquivo main.c que foi criado automaticamente pela Core IDE. Como nós temos que ter em cada um dos projetos que vamos desenvolver apenas uma função main, que é a função inicial, né, principal de todos os projetos, nós vamos deletar aqui então, na parte lógica aqui do nosso projeto, esse arquivo main.c. Vou dar um OK. Vamos compilar e vamos verificar agora se ele vai funcionar corretamente. Perfeito. Foi feita a compilação e nós já podemos observar de cara que o tamanho do projeto em questão aqui é de 872 bytes. Agora nós vamos explicar detalhadamente como que é o funcionamento deste projeto. Bom, este projeto, basicamente, ele configura uma das portas como entrada para uma chave, né? E uma das portas como saída para acionamento de um dos LEDs. Então nós configuramos, neste caso, a porta PB1 do nosso microcontrolador como uma entrada pull-up ou pull-down. Nós vamos ver qual que será a configuração. No nosso caso, vamos configurar como pull-up para a chave em questão que vamos estar utilizando. Então, se nós abrirmos aqui o esquema elétrico da placa de desenvolvimento, eletrocursos, nós podemos observar que a chave S1 ela está conectada ao SW1. Esse SW1, se nós viermos aqui nessa parte aqui, nós vamos ver que ele está conectado, ele pode ser conectado através do jumper 14 da placa de desenvolvimento às portas PB1 do microcontrolador, ou, no caso, poderemos conectar, vamos explicar mais futuramente, a coluna 1 do nosso teclado matricial à mesma porta PB1. Então aqui nós multiplexamos, nós podemos escolher a função desejada para cada uma das portas em questão. Então a porta PB1, se nós aqui formos até a placa de desenvolvimento, o jumper J14 é este primeiro jumper que temos aqui nesse barramento, composto por 8 jumpers.
no lado esquerdo da placa de desenvolvimento. E através desses jumpers aqui em questão do lado esquerdo da placa, esses 8 jumpers, é possível selecionar entre chaves ou mesmo a função teclado. Portanto, é possível, através desses 8 jumpers, multiplexar as funções de cada um desses pinos do microcontrolador em questão. Então, é possível, por exemplo, aqui, através do jumper J14, selecionar entre as funções SW1, que está conectada diretamente aqui à nossa chave S1, ou mesmo é possível também selecionar aqui a coluna 1, que está conectada diretamente à primeira coluna do nosso teclado matricial. Então, simplesmente, eu venho aqui com a minha mão e seleciono qual função que eu quero para aquela porta, para aquele pino do microcontrolador. Então, neste caso, se eu quisesse, por exemplo, utilizar a função teclado, eu colocaria nessa parte de baixo aqui do meu jumper. Como eu quero trabalhar nesse primeiro projeto com as 8 chaves individuais, os 8 push buttons, eu vou escolher então a parte de cima aqui do meu jumper para fechar. A mesma ideia é válida para as saídas que nós vamos estar utilizando. Então, nesse primeiro projeto, nós vamos utilizar aqui a saída para o LED 1. Para acionar o LED 1. Este primeiro LED, ele está conectado, então, há a possibilidade de se conectar através do jumper J7 à porta PB0 do microcontrolador. Porém, esse mesmo jumper permite a seleção de funções entre LED 1 e também o barramento de dados número 7 do display LCD 16:2 da nossa placa de desenvolvimento. Então, se a gente for lá na placa de desenvolvimento, a gente vai poder observar aqui, então, que todos esses LEDs, todos esses jumpers em questão que a gente está falando, está nessa parte central da placa de desenvolvimento. Tá? Então, para selecionar as funções LED, nós vamos posicionar esses jumpers na parte inferior de cada um desses jumpers. Então, por exemplo, neste caso, nós vamos aqui no jumper J7, nós podemos utilizar, então, ou a função LCD, posicionando ele para cima, neste caso, especificamente seria o barramento de dados número 7 do LCD, ou podemos selecionar também aqui o LED 1 da nossa placa de desenvolvimento, que no nosso caso é o que nós vamos utilizar nesse primeiro projeto. Então, vou ligar aqui ele para funcionar com a opção LED. Voltando ao nosso projeto, nós temos aqui uma série de arquivos que foram inseridos automaticamente quando selecionamos aqui no repositório as bibliotecas desejadas, né? E um desses arquivos é um arquivo importantíssimo, que este arquivo ele estará presente daqui para frente em todos os projetos, em todas as bibliotecas, sejam as bibliotecas criadas por nós mesmos aqui nesse treinamento, ou sejam as bibliotecas da própria ST que vamos utilizar aqui nesse treinamento. Esse arquivo é um arquivo cabeçalho chamado stm32f10x.h. Ele é um arquivo extremamente extenso, então, se nós formos aqui já clicar 2 vezes para abrir esse arquivo, ele vai dar uma informação aqui que é um arquivo muito largo, nós vamos dar um IES aqui, ok? Esse arquivo é um arquivo criado pela própria ST, e esse arquivo ele contém a camada de acesso para todos os registradores de todos os periféricos dos microcontroladores STM3210X para as linhas de conectividade, de alta densidade, média densidade, etc. Então ele é um arquivo cabeçalho padrão para uma série de microcontroladores Cortex M3 da ST. No caso, os microcontroladores 10X, 101, 102, 103, etc. Tá? O que esse arquivo ele tem? Ele tem a definição, então, de todos os registros dos periféricos, as definições dos seus bits de configuração e o mapeamento completo de memória para essas famílias. Nós vamos aqui observar aqui,
na linha 119, é interessante a gente observar, aqui é feita a definição do oscilador, da frequência do oscilador externo utilizado na nossa placa de desenvolvimento, utilizado nos nossos projetos. Podemos observar que a frequência de 8 MHz ela foi selecionada aqui nesse caso, né, para a família que nós estamos utilizando, que é o ELSE aqui. Então, nós podemos ficar tranquilo que é justamente o cristal que está soldado lá na placa de desenvolvimento eletrocurso para este microcontrolador, para os projetos que vamos estar utilizando aqui. Indo mais para frente aqui, na linha em questão 1283, nós temos aqui a definição do barramento APB2, que nós vamos utilizar no nosso projeto. Aqui é muito interessante a gente conhecer um pouco sobre esse conceito. Então, o que nós podemos observar aqui? O barramento APB2, ele tem como base o seu endereço de memória, este Peripheric Base aqui, mais este valor aqui, 0x10.000. Se a gente observar aqui na linha 1274, esta string Peripheric Base, ela foi definida com um valor, uma constante numérica. Neste caso, o valor 0x 4 milhões aqui, que é inclusive a base para uma série de periféricos do nosso microcontrolador. Por exemplo, para o APB1, para o APB2, inclusive para o AHB. Os três periféricos aqui, os três barramentos periféricos do nosso microcontrolador. O APB2, então, ele tem como endereço esse valor, 4 milhões, mais este valor aqui, 10.000. Se a gente abrir lá no nosso manual de referência, em suas primeiras páginas, onde a gente vai encontrar o endereço de cada um dos periféricos, a gente vai poder observar aqui que o barramento, por exemplo, APB2, né, ele é utilizado aqui para uma série de portas, né, as portas GPIO, alguns timers, né, conversor analógico digital, etc. Nós podemos observar que o endereço base dele, da parte mais significativa, é justamente o 4001. Então, da onde que vem esse 4001 lá no nosso arquivo de cabeçalho? Justamente dessa formação que nós estamos vendo aqui para a definição do APB2 Peripheric Base, que é o endereço do Peripherical Base, que é o 4 milhões aqui, mais esse offset aqui de 10.000, que vai dar justamente o 4001 hexadecimal, mais qualquer número que a gente vai ver aqui para frente para a parte menos significativa. Ok. O que mais que a gente tem aqui? Então, se a gente descer um pouquinho aqui, nós temos aqui na linha 1316 a definição do endereço para o GPIO-B, GPIO-B Base, que é composto do APB2 Periférico Base, que nós acabamos de visualizar lá, que tem o quê? O valor na parte mais significativa, 4001, na parte menos significativa, 0000. Então, ele é formado pelo aquele endereço 4001 mais uma parte menos significativa, que neste caso é composto por esse valor, 0x0c00. Se a gente pegar lá o nosso manual de referência, nós vamos ver justamente que o endereço inicial do GPIO Port B é o endereço na parte mais significativa 4001 e na parte menos significativa 0C00. Então, portanto, isso tudo aqui, todas essas definições que a gente tem aqui nesse nosso manual gigantesco, todas essas definições para os periféricos em questão do microcontrolador, para os seus registradores, ela é definida nesse arquivo cabeçalho importantíssimo, que é o STM32F10X.H. Então, a gente está vendo de onde que vem as coisas a partir de agora, né? Se a gente descer aqui um pouquinho mais para a linha 1409, nós temos, então, aqui a definição do GPIO-B,
Isso daqui é um ponteiro, né? Que ele contém aqui o quê? Um endereço inicial, que é o GPIO base. Então nós estamos apontando, nós estamos colocando toda essa estrutura GPIO type def lá no endereço GPIO B base, que é justamente aquele endereço que nós acabamos de ver aqui, o 4001 0C00. Nós estamos então fazendo o que aqui? O que essa linha aqui do arquivo cabeçalho faz? Ela pega toda essa estrutura GPIO type def e ela coloca essa estrutura, né, ela aponta essa estrutura lá para o endereço GPIO base. O que tem nessa estrutura GPIO type def? Se a gente vir aqui, descer um pouquinho, subir um pouquinho lá para a linha 1001 até a linha 1010, nós temos justamente a definição deste GPIO type def. O que tem dentro desse cara? Nós temos aqui dentro dessa estrutura 7 membros aqui nessa nossa estrutura. Cada um desses membros tem 32 bits. Então nós já estamos conseguindo enxergar aqui aquela ideia daqueles 7 registradores principais que eu falei para vocês que nós temos para o GPIO-B, os 7 registradores, começando pelo registrador CRL e terminando pelo registrador LCKR, que eu falei no início dessa videoaula, esses 7 registradores de 32 bits, eles estão definidos aqui nessa estrutura GPIO type def, que por sua vez está criada aqui e apontando essa estrutura lá para o endereço 4001 0C00, que é um endereço que contém aqui a parte inicial do nosso periférico GPIO-B. Então, tudo isso é criado nesse arquivo cabeçalho que a gente está vendo. Então, quando a gente buscar no nosso projeto por GPIO-B, nós vamos aqui apontar para o endereço do nosso microcontrolador 4001 0C00. E dentro desse endereço, nós temos aqui cada um dos 7 membros, os 7 registradores em questão para a porta GPIO-B. Isso que eu acabei de explicar vale para todas as portas GPIO. Vale para a porta GPIO-A, vale para a porta GPIO-C, para a porta GPIO-D, E, F e G. A diferença nesse caso é que o endereço desses caras ele é diferente do endereço inicial, no caso da porta GPIO-B. Eles têm endereços diferentes. Porém, os registros desses GPIO são os mesmos, que estão definidos na estrutura def. Bom, além do que explicamos aqui com relação aqui aos periféricos GPIO-A, GPIO-B, C, existe um outro periférico muito importante que ele é responsável pela habilitação do clock para cada um dos barramentos e cada um dos periféricos do microcontrolador, que nesse caso é o RCC. Esse RCC, que é um controlador de clock e reset do microcontrolador, ele tem uma série de registradores. Um dos registradores em questão que nós vamos utilizar já nesse primeiro projeto é o registrador de habilitação de clock para o barramento APB2, que é justamente o barramento que controla os periféricos que nós vamos utilizar aqui, a porta A, por exemplo, do microcontrolador e a porta B, GPIO-A, GPIO-B. Bom, esse registrador aqui, o APB2ENR, pertencente aqui ao RCC, ao periférico RCC, ele tem aqui 32 bits, sendo que 16 desses bits aqui, praticamente, tem alguns que são reservas, são bits de configuração para os periféricos conectados ao APB2. Quais periféricos? Por exemplo, GPIO-A, GPIO-B, GPIO-C. Através desses bits em questão aqui, cada um desses bits, que nós habilitamos o clock para cada um desses periféricos que nós vamos estar utilizando. Então, se a gente voltar ao nosso projeto aqui e abrir aqui o GPIO Level, o programa principal, vamos aqui começar a explicar um pouquinho desse programa. Inicialmente, o que nós fazemos? Nós incluímos aqui o cabeçalho principal, que nós fizemos uma baita de uma explicação aqui, o STM32F10X.H. Então, a partir desse momento, todos os endereços
para o ajuste de todos os periféricos, todos os registradores do microcontrolador, eles são acessáveis aqui, são acessíveis aqui pela nossa aplicação, pelo nosso programa GPIO-Leve.c. Nós criamos aqui uma função de atraso, que ela é simplesmente aqui um loop que aguarda um número de contagens definidas através da variável i. Então nós temos a variável aqui recebendo o valor, por exemplo, 100 mil, nós fazemos aqui um loop 100 mil vezes e isso gera um atraso na nossa aplicação. O nosso programa principal, que é executado logo de cara aqui em tempo real, na execução do nosso programa. Nós declaramos aqui para ele inicialmente uma variável do tipo inteira chamada botão, e logo de cara aqui nessa primeira linha, veja que nós vamos aqui buscar o registrador, apontar para o registrador aqui, para o membro APB2ENR da estrutura RCC, que é do tipo RCC TypeDef. Então, nós buscamos um membro APB2ENR, que é justamente esse registrador que a gente acabou de falar. E nós estamos aqui colocando para esse cara o quê? Uma lógica ou seja, nós estamos fazendo exatamente isso daqui nesta linha. Vamos acompanhar aqui com o bloco de notas. Nós estamos pegando RCC APB2ENR, e quando nós fazemos aqui, como a gente já viu lá na revisão da linguagem C, a função ou, lógica ou, igual é a mesma coisa da gente fazer RCC APB2NR, recebe o valor dele mesmo, função lógica ou, neste caso, o valor 0x0c. Quando nós fazemos isso, nós preservamos todos os eventuais bits que estão setados ou resetados para o registrador APB2ENR e fazemos simplesmente uma lógica ou com o valor 0x0c. Esse valor 0x0c, se a gente converter ele para binário, ele vai ter a seguinte representação: 1, 1, 0, 0, que é o valor também decimal, é a mesma coisa que o decimal, 12. Então veja que nós estamos setando neste caso não o bit 0, nem o bit 1, mas o bit 2 e o bit 3 do registrador APB2ENR. Se a gente for lá no nosso manual de referência, quem são os bits 2 e bit 3 desse registrador? Justamente os bits de habilitação para a porta A, GPIO-A, e para a porta GPIO-B do microcontrolador. E é isso que a gente está fazendo nessa linha de programa, habilitando o clock de periférico APB2 para as portas A e B do microcontrolador. A mesma ideia que a gente fez segue para o restante. Então, logo aqui nessa próxima linha, o que nós estamos fazendo aqui? Está muito bem comentado o programa, como vocês podem observar, todos os nossos projetos que a gente tem, os programas, as bibliotecas aqui para frente, elas têm bastante comentário. Para amanhã, se você precisar fazer uma revisão, relembrar esses conceitos, você ter toda essa documentação aqui de fácil acesso, né? Então, nós podemos observar que aqui nós estamos configurando a porta PB0 como saída push-pull e para uma frequência máxima de 10 MHz e a porta PB1 como entrada do tipo pull-up ou pull-down. Parece complicado, né? Isso tudo que a gente está fazendo aqui, utilizando simplesmente o conceito do CMSIS, ele será simplificado nos projetos posteriores. Logo na segunda aula, nós já vamos utilizar bibliotecas prontas do fabricante, da ST, que já disponibiliza todo esse tipo de configuração para a gente fácil, através de uma função que é muito mais simples de se configurar do que esse tipo de acesso ao registrador que a gente está falando. Mas a gente precisa passar esse tipo de conceito para o aluno agora, porque ele vai ser muito importante lá na frente, quando você tiver um bug, você precisar depurar, ou mesmo você precisar customizar alguma função de alguma biblioteca pronta, de acordo com a sua necessidade. Então, por isso que a gente bate na tecla aqui nessa primeira videoaula, para mostrar um pouco dos registradores que a gente tem, de como que a gente faz a configuração desses registradores, utilizando para isso a camada aqui, através do CMSIS aqui. Bom, então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos jogando o hexadecimal 81 para o registrador CRL. Então, se a gente vier aqui pegar a nossa calculadora e escrever aqui 81 hexadecimal em binário, isso representa a gente setar o primeiro bit aqui, o bit 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O primeiro e o sétimo bit do registrador CRL, ele está sendo setado. O que são esses, o bit 0 e o bit 7 do registrador CRL? Nós vamos então lá para a página 170. Nós temos aqui o registrador CRL, no caso para a porta B em questão, que a gente está configurando. E nós estamos setando o primeiro bit e o sétimo bit. Bom, o primeiro bit até o terceiro são bits para configurar quem? O pino 0 da porta B. O quarto ao sétimo são bits para configurar o pino 1 da porta B. Então, de cara, nós estamos vendo aqui que nós estamos configurando realmente a porta PB0 e a porta PB1. Ok. Quando nós colocamos 1 para o bit 0 aqui, que é, no caso, o mode 0, nós estamos fazendo o que exatamente? Nós estamos configurando 0 e 1. Nós estamos configurando este pino em questão, que é o pino 0, como saída e para uma frequência de funcionamento máxima de 10 MHz. Ok? Saída e frequência de 10 MHz. E estamos, ao mesmo tempo, configurando aqui no CNF, representado pelos bits 2 e 3, nós estamos jogando 0 e 0. Nós estamos configurando, como foi configurado como saída, nós estamos configurando essa saída como General Propose, proposta geral, Push-Pull. Nós estamos configurando como uma saída com velocidade máxima de 10 MHz, Push-Pull. E é exatamente o que a gente quer aqui, que a gente está fazendo. E agora, a entrada. Bom, o pino, no caso 1 da porta B, ele está configurado o mode dele como 00. Se é 00, então ele é input. Foi configurado como entrada. E se foi configurado como entrada, e nós colocamos apenas um aqui para o bit 7, nós estamos configurando como input, que pode ser do tipo pull-up ou do tipo pull-down, que foi justamente o que a gente fez nessa linha aqui. Então, esse valor 81 hexadecimal, ele faz exatamente essa configuração que a gente acabou de explicar para a porta B. Nós estamos configurando o pino 0 como saída, do tipo push-pull, e estamos configurando o pino 1 como entrada, que pode ser do tipo pull-up, com o resistor para o VCC, ou pull-down, com o resistor para o terra. Como na nossa placa nós estamos jogando, quando nós pressionamos a nossa chave S1, nós estamos jogando esse sinal da porta PB1, no caso, para o GND, para o terra, então nós vamos configurar esse cara como pull-up, nós vamos colocar um resistor para o VCC, para que ele fique sempre recebendo 1, e no momento que a gente pressionou a chave S1, ele receba o valor 0. Então nós vamos configurar esse cara como pull-up. Para isso, nós estamos aqui acessando o registrador ODR da porta GPIO-B e escrevendo o valor hexadecimal 2. O valor hexadecimal 2, ele no caso, ele é representado por quê? Pelos bits. O primeiro bit 0 e o segundo bit 1. Nós estamos escrevendo isso para o registrador ODR. Se a gente abrir aqui o nosso manual na página 172, nós vemos que exatamente nós estamos indo para a porta 1, para o pino 1 da porta B, e nós estamos setando o registrador ODR. O que exatamente significa isso? Jogar 1 para o registrador ODR. Se a gente voltar um pouquinho aqui na nossa página 160 do manual, nós podemos observar que se um determinado pino foi configurado como entrada, ok? E se nós jogarmos 1 para o registrador ODR deste pino, este pino será uma entrada pull-up. Se a gente jogasse 0 para o registrador ODR, este pino seria uma entrada pull-down. Então, nós estamos aqui simplesmente configurando este pino como uma entrada do tipo pull-up. Então, esse é o circuito que representa cada um dos pinos e nós estamos exatamente chaveando aqui para o VDD esse resistor interno da nossa porta de entrada, do nosso pino de entrada. Estamos configurando ele como pull-up. Muito bem. Então, nós entramos, feitas as configurações do clock para as portas A e B, no caso, nós estamos utilizando a porta B,
E feito também a configuração dos pinos PB0 e PB1 para suas respectivas funções, nós caímos aqui dentro de um loop infinito. Agora o nosso programa ele vai ficar sempre executando esse loop, sempre rodando aqui dentro. De cara nós executamos aquele delay, aquela funçãozinha de delay, então aqui é gerado um pequeno atraso. E logo na segunda linha aqui, depois do while, nós temos aqui que a variável botão, ela vai receber o quê? A comparação do valor lido pelo GPIOB, pelo registrador IDR, com 0. O que nós estamos fazendo aqui? Isso daqui é uma máscara. Isso tem uma função de máscara. Essa porta lógica E, essa função E aqui, lógica, ela tem uma função de máscara. Então, quando nós fazemos a leitura do registrador IDR, o que é o registrador IDR? Vamos lá. Página 171. O registrador IDR, ele é um registrador de leitura dos 16 pinos da nossa porta B. Então, se nós tivéssemos aqui outros pinos configurados como entrada, esse registrador ele traria aqui os bits, bit a bit, o valor de cada uma dessas entradas. Se essas entradas estão com nível lógico baixo, estaria aqui então representado por 0 em cada um dos bits, ou se tivesse com nível lógico alto, estaria representado aqui pelo valor 1 no determinado bit associado àquela porta em questão. Então, como nós queremos verificar apenas a porta, apenas o pino 1, né, que é a porta PB1, nós fazemos uma máscara, nós colocamos uma função lógica E para quem? Para aquele valor hexadecimal 2 que representa justamente o primeiro bit aqui. Nós estamos colocando o primeiro bit em 1. Então, nós estamos fazendo uma lógica E que faz a comparação entre o valor recebido pelo pino 1 e uma função lógica, um valor 1 para aquele pino, né? Então, nesse caso, se o valor recebido pelo pino 1 da porta GPIOB for 0, ou seja, o push button foi pressionado, nós comparamos esse valor com 0 e essa comparação com o valor 0, o que ela retorna para a variável botão? Ela retorna 1. Porque 0, representando que o push button foi pressionado, comparamos esse valor lógico com 0, 0 é igual a 0? Sim. Se 0 é igual a 0, nós estamos entregando aqui, então, para a variável botão, o valor 1. Se o push button não estivesse pressionado, qual o valor que estaria aqui? Qual o valor nós estaríamos recebendo aqui nessa função aqui? Nós estaríamos recebendo naquele bit, no caso o bit 1, né, que representa o pino 1 da porta PB, nós estaríamos recebendo o valor lógico 1. O valor lógico 1 é igual a 0? Não é igual a 0. Portanto, essa comparação lógica que a gente estaria fazendo aqui, ela estaria entregando para a variável botão o valor 0. Ou seja, toda vez que o botão receber 1, significa que o push button físico lá na nossa placa de desenvolvimento foi pressionado. E toda vez que ele receber 0, significa que o push button foi solto. Portanto, aqui nessa comparação, nós verificamos se o botão vale 1, ou seja, o push button foi pressionado, nós jogamos 1 para o registrador BSRR. O que é o registrador BSRR? Vamos lá. Esse registrador em questão, ele tem aqui na parte menos significativa, nos 16 primeiros bits, a função de set. Ou seja, ele vai jogar nível lógico alto ou baixo para cada um dos 16 pinos da porta escolhida em questão. No nosso caso, a porta B. E dos 16 bits mais significativos, o que ele vai fazer? Ele também vai fazer uma atribuição lógica a cada um dos pinos, dos 16 pinos, só que nesse caso ele vai resetar. Então, se a gente jogar 1, por exemplo, para o bit 16 desse nosso BSSR, desse nosso registrador, nós estaremos fazendo o quê? Nós estamos resetando a saída daquele pino. Estamos jogando a saída para 0. E se nós jogarmos 1 para o primeiro bit dele, nós estamos setando aquela saída, nós estamos jogando o nível lógico alto para aquela saída. E é justamente o que a gente está fazendo aqui. Se a gente joga 1, nós estamos fazendo o quê? Acionando a saída PB0. Se a gente joga 1 deslocado 16 bits, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos resetando a saída do pino 0 da nossa porta B, GPIOB. E é isso exatamente que o nosso programa faz. Bom,
Agora vamos explicar como fazer a conexão do gravador ST-Link à nossa placa de desenvolvimento, energizar a placa de desenvolvimento, transferir e testar essa primeira aplicação, nessa primeira videoaula. Bom, esse é o gravador ST-Link. Nós podemos observar aqui que nós temos uma série de funções aqui numeradas, né, e tagueadas para cada um dos pinos em questão desse gravador. Nós vamos utilizar aqui, para o nosso gravador, apenas esses 3 pinos aqui. O GND, que é o Terra, o SWDIO, que é o nosso caso o sinal de dados, e o SW Clock, que é o sinal de clock, que basta para isso nós pegarmos aqui esse jumper, né, que vai vir junto com o nosso kit didático, e vamos conectar aqui a esses 3 pinos em questão do gravador. Eu conectei aqui, no caso, as cores azul ao pino GND, verde ao SWDIO e amarelo ao SW Clock. Bom, antes de conectar ele na USB, nós vamos conectar aqui na placa de desenvolvimento. Então, o GND, que no nosso caso é o azul, é o primeiro pino da esquerda aqui da nossa placa de desenvolvimento, conectado. Depois, nós temos que conectar a esse segundo pino aqui o clock. Então, o clock, no nosso caso, que eu escolhi aqui a cor amarela, nós vamos conectá-lo aqui ao segundo pino. E ao terceiro pino, nós vamos conectar o SWDIO, que foi escolhido, no caso, a nossa cor verde. Vamos conectar esse gravador à porta USB do nosso PC e energizar a placa de desenvolvimento. Bom, aqui é importante, nós já selecionamos aqui o jumper número 7 para trabalhar com o LED, né, para selecionar para ele poder ligar o LED 1 da nossa placa, e também o jumper J14, nós configuramos ele aqui para trabalhar com todas essas, no caso, com a chave S1, com as nossas chaves individuais aqui. Bom, então, o que nós temos que fazer agora? Compilamos a nossa aplicação, ela já foi compilada, vamos compilar mais uma vez. Ok. Vamos agora, então, transferir a nossa aplicação. A gente vem aqui, seleciona essa opção Download Code to Flash e o microcontrolador foi apagado, foi programado e foi verificado, está tudo ok. Agora vamos visualizar o funcionamento da nossa aplicação. Então, portanto, basta a gente pressionar a chave S1, que a gente vai visualizar que o LED vai acender enquanto nós estivermos com a chave S1 pressionada. Soltarmos, o LED apaga. Esse foi o nosso primeiro projeto, a nossa videoaula. Foi um projeto que a gente utilizou aqui, no caso, a biblioteca CMSIS, que faz um acesso aqui, registrador por registrador, a cada um dos periféricos do nosso microcontrolador. No próxima videoaula, nós vamos utilizar isso de uma maneira mais simples. Para isso, nós vamos começar a trabalhar com as bibliotecas da ST, as bibliotecas para acesso a cada um dos periféricos. No nosso caso, vamos trabalhar com o periférico de GPIO na próxima aula. Obrigado!